Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, meu amado professor e professora, aluno e aluna da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo ao nosso canal, ao canal Leitura Diária EBD. Eu sou o pastor Daniel Rosa Dutra e nesta oportunidade estaremos comentando a leitura diária de segunda-feira, dia 3 de março de 2025. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. No domingo, dia 9 de março de 2025, estaremos estudando a lição 10, que tem como título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. E a leitura diária de segunda-feira, dia 3 de março de 2025, foi intitulada A Corrupção Humana Vem Desde a Concepção no Ventre Materno. O texto escolhido é Salmo de número 51, versículo 5, que diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Meus amados, nesta lição falaremos sobre o combate às heresias que tentam deturpar os ensinamentos bíblicos sobre o pecado. O versículo de hoje é um dos versículos usados para fundamentar a ideia de que o homem já nasce com o que chamamos de natureza pecaminosa, uma mácula deixada pelo primeiro homem e sua esposa ao desobedecerem a Deus no Éden. Esse pecado é chamado de pecado original, o qual, uma vez introduzido na raça humana, foi transmitido de geração a geração e ocasiona as mesmas consequências a todos os homens, dentre elas as enfermidades e a morte. Ora, se o pecado foi e ainda é passado de uma geração para outra, a concepção no ventre materno é o momento no qual o novo ser recebe de seus progenitores essa natureza pecaminosa, podendo até mesmo morrer no ventre materno, antes mesmo de vir a este mundo, como se diz, antes de a gestante dar à luz. E, como sabemos, a morte passou a todos por causa do pecado original. Tal ideia é bíblica, como vemos nos escritos do apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos, capítulo 5. Paulo disse: Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. É o versículo 12. Pela ofensa de um, morreram muitos. Versículo 16. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Versículo 18. Pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Versículo 19. Dessa forma, para que Cristo, sendo Deus, encarnasse, foi necessária a intervenção divina desde a concepção, a fim de que fosse gerado no ventre de Maria um ser isento do pecado. Porém, mesmo sem pecado, Cristo, sendo homem, morreu pagando o preço da nossa redenção através da sua morte na cruz. E como afirma Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 3, parte B do versículo, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Sendo assim, a corrupção advinda do pecado original não o contagiou. Assim, com base em Romanos capítulo 5, versículo 10 a 21, podemos afirmar que, através de sua obediência, da obediência de Cristo, ele anulou os efeitos da desobediência do primeiro homem. Através do dom da graça, a graça superabundante, que em muito superou a abundância do pecado, ele anulou os efeitos da primeira ofensa. Agora, em lugar de juízo para a condenação resultante do primeiro pecado, temos a justificação da vida por um só ato de justiça. Nos reconciliou com Deus e não somos mais seus inimigos, não somos alvos da ira divina. Cristo nos trouxe a vida, de modo que, ainda que o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.